Olá! O capítulo 17 do Apocalipse, nossa, ele tem uma das visões mais enigmáticas e debatidas de toda a Bíblia. É um texto que, olha, já gerou inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Hoje, a gente vai desvendar uma análise bem fascinante que basicamente transforma essa profecia numa espécie de linha do tempo da história mundial. Para a gente conseguir entender essa profecia, vamos agir quase como decifradores de códigos. Primeiro, a gente vai olhar para a visão em si. Depois, vamos decodificar os símbolos mais importantes, para então encaixar tudo numa linha do tempo histórica. A gente vai ver como uma aliança global se forma e, no fim, revelar a reviravolta chocante que a profecia parece prever. Então, para começar, vamos direto à fonte. Voltar para a visão original, exatamente do jeito que o apóstolo João descreveu. E essa imagem que abre o capítulo. Uma cena, assim, bem dramática, perturbadora até, que já nos coloca de cara diante de um baita mistério. Tá, mas e aí? Como é que se interpreta uma coisa dessas? De acordo com a análise que a gente está seguindo hoje, a chave é não levar a visão ao pé da letra. Ela funciona mais como uma alegoria, sabe? Usando símbolos para representar, na verdade, potências mundiais e sistemas religiosos ao longo da história. Então, o ponto crucial aqui é entender o código. Vamos decifrar o que cada um desses símbolos centrais representa dentro dessa lógica de interpretação. Primeiro, a mulher, que é chamada de Babilônia. Ela não é uma pessoa de verdade, tá? Nessa interpretação, ela simboliza um sistema religioso que se corrompeu, que se afastou dos seus princípios para ganhar poder e influência no mundo todo. E a besta que ela está montando? Bom, essa seria a autoridade política, o poder civil que ela controla. Basicamente, ela usa o poder desse Estado para impor a própria vontade. E tem um detalhe, a profecia diz que ela está sentada sobre muitas águas. O que isso quer dizer? Que a influência dela se espalha pelo mundo inteiro, por todo o globo. E aqui a simbologia fica ainda mais interessante. A fonte que a gente analisou destaca um contraste que é fundamental. Essa mulher impura de Apocalipse 17 é o oposto da mulher pura que aparece lá em Apocalipse 12, que por sua vez simboliza o povo fiel a Deus. Ok? Agora vamos para as 7 cabeças da besta para ver como isso ajuda a construir a tal linha do tempo histórica da profecia. De acordo com essa linha de pensamento, a linguagem profética da Bíblia usa figuras como montanhas ou cabeças de uma besta para simbolizar reinos, impérios, e não reis ou papas específicos como indivíduos. E seguindo essa lógica, essa interpretação mapeia as 7 cabeças numa sequência de impérios que tiveram um impacto direto sobre o povo de Deus. Essa linha do tempo começa lá no Egito Antigo, passa por Babilônia, Grécia, Roma, até chegar no poder político-religioso que surgiu depois da queda do Império Romano. A profecia também fala de um momento em que esse poder parece desaparecer. Ele não é. Isso é interpretado por essa fonte como o ano de 1798, quando o Papa foi feito prisioneiro, o que interrompeu, pelo menos por um tempo, a supremacia política papal. E isso tudo nos leva ao que seria o ato final da profecia, o renascimento da besta e a formação de uma aliança global superpoderosa. A profecia então descreve um cenário final, onde esses diferentes poderes, o religioso, o político e o das nações do mundo, acabam se unindo para formar uma única coalizão. Isso simbolizaria, então, uma frente política global totalmente unificada que apoia de bom grado a agenda dessa besta político-religiosa que foi revivida. Mas essa aliança toda poderosa, pelo visto, não foi feita para durar. A profecia termina com uma virada de eventos assim chocante e bem violenta. A fonte que estamos analisando explica que as mesmas nações que deram poder à prostituta acabam se desiludindo. Elas percebem que ela não pode protegê-las das pragas finais que são descritas lá em Apocalipse 16. E o colapso é total, é repentino. Numa reviravolta irônica, a mesma coalizão política global que deu todo aquele poder ao sistema religioso se torna um instrumento da sua própria destruição. É impressionante. Mas por que essa traição acontece? O texto sugere que, por trás dos panos, essa implosão dramática é, no fim das contas, o cumprimento de um plano divino maior. E aqui, a fonte nos deixa com uma reflexão muito importante. A profecia parece julgar os sistemas de poder e engano, e não necessariamente as pessoas que vivem dentro deles. Isso levanta uma questão final. Onde é que termina a responsabilidade da instituição e onde começa a da fé individual? Fica aí o pensamento.